mais um Saúde e Vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. Hoje o nosso tema é câncer de pele, um dos mais frequentes aqui no nosso país. Por isso a gente vai abordar este assunto com a oncologista Mari da Silva Tereza, ela que está aqui na minha tela. Eu lembro sempre que a gente ainda continua fazendo as nossas entrevistas, as nossas conversas, assim, virtualmente por causa da pandemia. Doutora, antes da gente começar a nossa conversa, tirar as dúvidas, eu quero agradecer para a senhora parar seus atendimentos e tirar as dúvidas aqui para a gente. É um prazer para a gente poder conversar sobre esse tema que é tão importante, né? Sendo que a gente está falando exatamente agora em dezembro, começa um mês de prevenção do câncer de pele, e eu acho que é importante orientar as pessoas e alertar para um tema tão relevante, né? E nós agradecemos por poder estar aqui conversando com você, mantendo todos os nossos cuidados com relação à pandemia, é claro, né? E dar um olá para todo o pessoal que está nos acompanhando, né? Então, doutora, para a gente já começar, eu queria que a senhora explicasse o que é o câncer de pele exatamente. Bom, o câncer de pele é uma doença que acomete a maior área do nosso corpo, que é a pele. Ele tem dois tipos, o melanoma e o não melanoma. No não melanoma, ele tem o câncer que é chamado de câncer basocelular, porque ele acomete as células basais da nossa epiderme. E o carcinoma escamoso, ele acomete as células escamosas da epiderme, tá certo? E o melanoma, ele é um câncer que acomete os melanócitos, que é responsável, o melanócito, ele é o responsável pela cor da nossa pele. Então, esses na realidade, seriam 3 tipos de tumor de pele, né? No final das contas. Dentro das classificações, no melanoma, você tem mais o que é o melanoma amelanócito, é aquele que não expressa cor, e dentro dos tumores de não melanoma, tem várias variações dentro do carcinoma epidermoide e do carcinoma basocelular. No melanoma, você tem uma alteração de uma lesão escurecida, que ela muda de cor, de tamanho, de aspecto, pode sangrar, né? Ela sempre é uma pintinha que modificou, na maioria das vezes. O melanoma é um tumor pouco, vamos dizer, aparece em menor número, mas é um tumor extremamente agressivo se você deixá-lo desenvolver. Os tumores não melanoma, eles são em maior quantidade. A apresentação no Brasil, o ano passado, foi de 187 mil casos, né, no ano, e espera-se que esse ano tenha mais ou menos gire em torno disso também. E ele é normalmente curável com a cirurgia, e é sempre uma lesão alterada de pele, uma área mais escamosa, uma coceirinha, uma vermelhidão. Às vezes pode sangrar, porque como coça, a gente acaba, né, colocando a mão ali, acaba ferindo e pode sangrar. Normalmente, você pode resolver o problema dos não melanomas fazendo cirurgia, quando ele é bem inicial, né? E no melanoma, você também opera, mas você tem que fazer todo um outro cuidado para saber qual é a apresentação dele. Doutora, eu queria te perguntar, câncer de pele, ele pode surgir no rosto, nas mãos, no braço, perna, em qualquer parte? Principalmente nas partes que são expostas ao sol. Principalmente. Os não melanomas, a apresentação é geralmente nas áreas que são expostas ao sol, né? E isso gera que você tenha que tomar alguns cuidados, né, com relação à sua pele. Por isso que todo mundo fala, né, para não ficar no sol das 10 às 4 da tarde, usar protetor solar, usar uma blusa de manga comprida. A senhora falou aí exposição ao sol. Realmente, quando se fala em câncer de pele, o sol é o grande vilão?
Na maioria dos casos, sim. Nos tumores vasocelulares e epidermoides, principalmente, o sol é o maior vilão, né? Por causa da questão da radiação UV, ele acaba levando a um envelhecimento da pele, e nessa área de envelhecimento você vai ter as alterações. E, doutora, essa é uma doença que pode atingir mulheres e homens, ou a mulher é mais vítima, o homem? Ela atinge mulheres e homens. O carcinoma epidermoide é 2:1 entre as mulheres, os homens, 2 homens para uma mulher, a apresentação. O melanoma, ele tem uma apresentação mais em homens do que em mulheres também, tá? Mas ele é universal, né? À medida que você vai envelhecendo e essa pele vai sofrendo transformações, você vai correndo maior risco. E, doutora, como que funciona? Eu queria voltar no diagnóstico. É uma manchinha que está ali, uma pinta que muitas vezes a pessoa acaba passando despercebido, mas aquilo pode ser um câncer? Pode. Normalmente, assim, você tem uma lesão na pele, essa lesão na pele, vamos pôr, uma feridinha que não sara, certo? Quando você tem uma afta, aquilo te incomoda, e aí você vai tomar uma providência. Essas lesões de pele, normalmente, são feridinhas que, no início, não incomodam nada. Por isso que as pessoas acabam deixando, tá certo? E aí, quando elas vão tomar alguma providência, já está mais avançado a doença naquele local. Mas, geralmente, é uma feridinha que não sara, é uma pinta que começou a mudar, e aí, por isso, você precisa conhecer as suas pintas do corpo, né? Se recomenda que a gente, pelo menos uma vez por mês, fique na frente de um espelho, né, nu, e olhe se você tem alguma alteração nas suas pintas, se você tem alguma alteração na pele, né, para que você possa identificar o mais rápido possível. Há uma recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia que a gente deva passar com o dermatologista pelo menos uma vez por ano, para que nós e ele, né, nos conheça do ponto de vista de pele e possa fazer o diagnóstico precoce. A gente falou de sol, mas pode ser também hereditário? Pode. Tem, no melanoma, principalmente, a gente tem um componente de hereditariedade, principalmente no que a gente chama de parentes de primeiro grau, né? Que é pai, mãe, irmão. Quando você tem mais de um caso na família, você deve fazer a investigação da hereditariedade para ver se tem os componentes. E, doutora, a gente falou de pintinha também. Tem pessoas que têm bastante pintinhas, sardinhas no rosto, até nas mãos. E essas pessoas? Essas pessoas, mais do que quem não tem, precisam ter um acompanhamento muito de perto, né? Os pacientes de olhos claros, de pele muito clara, pele com bastante sardas, precisam ter um acompanhamento de perto para não perder esse time com relação a essa pele. E as pessoas de pele negra? Elas também podem ter os 3 tipos de tumor, tá? E precisa ser avaliado igualmente. Doutora, chegou no consultório, foi diagnosticado que está com câncer de pele. É só por olhar? Tem algum exame? Como que é feito para saber se realmente é a doença? A biópsia. Você vai olhar a lesão, vai ver o aspecto da lesão, né? Vai colher a história, e se você tem uma lesão suspeita, a primeira coisa que você vai fazer é uma biópsia. Essa biópsia é para confirmar que tipo o que é. A partir do momento que você tem o diagnóstico de que é um tumor, aí você vai programar o tipo de cirurgia que vai ser feita. Aí vai fazer uma exéresis vai fazer a retirada dessa lesão com margem de segurança ao redor, né? E essa margem ela tem que ser tanto na superfície quanto na lateralidade e na profundidade.
Se houver alguma dúvida nessa margem, em que essa margem ficou pequena demais, se reopera para ter uma margem de segurança. É sempre cirurgia, doutora? Oi? É sempre cirurgia o indicado ou a químio, ou a rádio não entra nesse tipo de tratamento? Não, cirurgia. Primeiro você tem que ter a confirmação do diagnóstico histológico, né? Você precisa saber que tipo de tumor que é, para que você programe os exames que você vai fazer de avaliação e o tratamento posterior. E essa cirurgia costuma deixar cicatriz? Como que é para o paciente passar por esse procedimento, doutora? Normalmente, a cicatriz vai depender do tamanho da lesão, né? Se nós temos tumores muito avançados, muito grandes, você vai ter uma cicatriz grande e, às vezes, se a doença está muito avançada, você também vai provocar uma alteração importante daquela área, porque você vai ter que tirar com margens e aí você vai ter uma mudança da estrutura. Dependendo às vezes você opera, a margem foi retirada com segurança e a doença volta novamente ali. E aí você tem que fazer uma nova cirurgia e essa nova cirurgia pode deixar uma cicatriz maior do que a primeira. Tá? Esse câncer, ele pode, por exemplo, aparecer ao mesmo tempo no rosto, na mão, na nuca, enfim, em várias partes ao mesmo tempo? Tá, bom, vamos pensar assim. Eu tenho uma doença localizada. Uma doença localizada, eu posso ter lesão na mão, posso ter lesão, por exemplo, aqui na área do decote, que a gente chama, né, no tronco, posso ter no rosto, posso ter na orelha, ao mesmo tempo. Mas são lesões, por exemplo, pequenas, em que a conduta vai ser cirúrgica com retirada de margem, né? Quando se tem essas lesões em várias partes, é porque deu a metástase ou não? Como que funciona? Explica pra gente quando é considerado a metástase, é porque vai para outro órgão ou não? Não. Quando você tem, às vezes você pode ter várias lesões de pele, por exemplo, no carcinoma basocelular ou no carcinoma escamoso. São lesões bem localizadas, bem definidas, e que você, por exemplo, no carcinoma basocelular, o que vai contar é se as margens estão livres, né? E no carcinoma escamoso, você vai, como ele é um pouco mais profundo, você vai ter que avaliar se houve comprometimento de linfonodo, por exemplo, você tem uma lesão no braço, se teve alguma coisa na axila. No melanoma, você tem, ele dá, geralmente é um tumor que, se você pega no estágio mais avançado, a chance de ter metástase é muito grande. O que é uma metástase? São células do tumor que saíram da região de acometimento ali, migraram para alguma área e conseguiram crescer nessa área. Exemplo, você tem uma lesão na perna, por exemplo, e aí ela dá uma linfonodomegalia na virilha, ou pode dar uma lesão pulmonar, certo? Aí sim, isso é considerado uma metástase, porque o primário foi uma lesãozinha de pele, por exemplo, no pé. Entendi. E o contrário também pode acontecer? A pessoa, por exemplo, tem câncer no intestino e desenvolveu de pele? Você pode desenvolver o tumor de pele junto com qualquer outro tumor ou qualquer outra doença autoimune ou mesmo limitante, tá certo? Os pacientes, por exemplo, transplantados, por causa das medicações que eles utilizam, eles têm uma chance grande de desenvolver tumor de pele e eles precisam ser acompanhados. Doutora, eu preciso chamar um intervalo. Eu peço que a senhora fique aí, é rapidinho, é o tempo de beber uma água, porque eu ainda tenho muita pergunta para fazer para a senhora. E você de casa também, é coisa rápida. A gente vai tomar só uma aguinha e daqui a pouquinho, Saúde e Vida volta.
Saúde é vida de volta e hoje a gente está falando sobre câncer de pele, um dos tipos de câncer mais comum aqui no nosso país. Para tirar essas dúvidas, eu estou conversando com a Mari da Silva Tereza, ela é oncologista. E doutora, eu queria que a senhora explicasse por que é tão comum esse câncer aqui no nosso país. É o nosso sol, esse calor do Brasil? Exatamente, né? Nós somos um país tropical, que praticamente temos sol o ano inteiro, né? E ficamos muito expostos ao sol, né? A gente tinha uma cultura inicialmente de que a gente deveria ser bronzeado, né? Todo mundo tinha que ser moreno, não podia ser branquinho. E com o tempo, à medida que os conhecimentos foram sendo repassados para a população, você vê que agora o pessoal se cuida mais, né? Não sei se na sua adolescência você chegou a usar aquelas coisas malucas que o pessoal fazia, né? De passar óleo de avião porque ia ficar moreno, e a gente não é moreno, né? Quem é branco, não tem jeito, né? Não é moreno, só fica vermelho. É verdade. Então, em função disso, é que a gente teve passou-se a pesquisar mais e a fazer mais diagnóstico das lesões, e as pessoas a se cuidar mais, a procurar o médico toda vez que tem uma lesão diferente na pele, né? Ficou mais fácil também, acho que o acesso ao médico, e com isso a gente começou a fazer mais diagnóstico, certo? Mas o sol, ele é responsável, sim, pela doença, e, além disso, a gente não pode esquecer que, mesmo que não tenha sol, o mormaço também pode provocar. Então, a pessoa que é muito clara, que tem uma pele que a gente chama de tipo 1, tipo 2, que tem sardinhas, tem pele, olho claro, cabelo claro, ou que é ruiva, ela tem muito mais chance de desenvolver os tumores de pele, mesmo que ela não frequente o sol, que ela não fique exposta, né? Mas o mormaço, essas luzes que a gente usa normalmente hoje, podem provocar, sim. Eu até ia perguntar isso. Eu ia até perguntar sobre as luzes. Aqui, por exemplo, no estúdio tem luz para todos os lados. Esse tipo de iluminação também prejudica a nossa pele. Eu trabalho no escritório, fico fechada, não pego sol. Não tem que passar protetor. Você também corre o risco e você precisa passar o protetor solar, né? Porque a sua pele está exposta a isso todo dia. Então, corre-se o risco, sim, de ter a doença também. Quando se fala em câncer de pele, essa é uma doença considerada grave? Depende em que estágio você pega a doença. Se você pega ela inicialmente, a chance de curá-la é extremamente alta. Se você pega uma doença já no estágio 4, a chance de cura é muito menor. Hoje, você consegue, por exemplo, no melanoma, você controla a doença e você tem uma série de drogas novas que te dão uma melhor resposta para controle, não de cura mais, né? A doença pequena, bem localizada, você consegue curar. E depois é vida normal. Se a pessoa diagnosticou precocemente, fez todo o tratamento, foi um sucesso, vida normal, ou ela tem que ficar sempre voltando ao médico, fazendo exames? É uma vida normal, mas com cuidados. E o cuidado implica em ela passar com o médico para que ele avalie e se tem alguma outra lesão ou não, porque uma vez que ela já teve uma, significa que a gente tem que prestar mais atenção. Cigarro, álcool também influenciam? Não. No câncer de pele, não. Influenciam na qualidade da sua vida, né? Mas sendo um motivo para que você desenvolva o câncer de pele, não. Ele é principalmente pela ocupacional, o que você toma de sol, o que você hidrata a sua pele, o que você passa de protetor, o quanto você fica exposto ao sol, ou pelas doenças, tipo as doenças autoimunes que podem alterar o seu sistema imunológico. Doutora, a prevenção, então, nesse caso, quando se fala em câncer de pele, é o protetor solar? A prevenção é o protetor solar, é usar um chapéu de abas que tampa o seu nariz, a sua orelha, porque a gente tem mania de ficar de boné
E esquece que a orelha também faz parte da pele, né? Os seus ombros, as suas costas que ficam expostas ao sol. Então, não é só passar o protetor, por exemplo, no rosto. Você tem que passar na mão. Se você lava muito a mão, você deve repetir o protetor, né, durante o dia. E se você está na praia, passe o protetor bastante, e assim, é uma colher de chá, mais ou menos uma colher de chá de protetor no rosto e 3 colheres de sopa, mais ou menos, no resto do corpo, tá certo? E tem que repetir isso por volta da hora do almoço, né? Você passa de manhã e na hora do almoço você deve repetir essa mesma rotina, certo? E usar, se você vai ficar bastante tempo no sol, uma blusa que tenha um protetor UV, né? Que tenha manga comprida, calça comprida, um chapéu que tenha um protetor nas costas, que cuida também da sua orelha e do seu nariz. Quando se fala em protetor, tem lá o fator 30, 50, 60. Qual que é o indicado? Por que tem tantas opções? Acima de 30. Porque os de menor, abaixo de 30, você teria que passar eles com um tempo mais curto, e aí você vai ter que passar muitas vezes, né? E a proteção é menor. O acima de 30, ele te dá uma proteção do que a gente chama de proteção ideal. E protetor solar não é só para adulto. Criança também já precisa começar a ter esses cuidados, desde bebezinho, a mãe tem que ficar atenta, se vai ter exposição ao sol, passar o protetor? Sim, ela deve ter um protetor específico para criança, né? Que ele não tem cheiro, ele não vai ter alguns outros componentes, mas ele também deve passar na criança e ela não deve ficar naquele período pior do sol, que é das 10 às 4, no sol. Ele deve ficar bem pouco tempo exposto ao sol. O sol para o desenvolvimento da criança, para a incorporação da vitamina D, mas com cuidado, não é para deixar a criança no sol. Idoso tem que ter mais cuidado também? O idoso, muito mais cuidado, porque é uma pele que já está judiada, é uma pele que já está comprometida do ponto de vista de elasticidade, de hidratação. Então, essa pele ela corre muito mais riscos de desenvolver o tumor de pele. E o que a senhora percebe aí no seu consultório, com seus atendimentos? O brasileiro tem esse hábito de passar protetor solar ou ainda falta? Olha, é aquela história, eu comecei a passar semana passada, entendeu? A gente não tem muito, a gente ainda vê muitas pessoas que não têm o hábito de passar o protetor e que tem uma pele que precisa do protetor, né? Até pela própria atividade também que ele desenvolve no dia a dia dele, ele deveria utilizar e ele não faz uso, entendeu? Mas vem melhorando muito, né, ano a ano, essa conscientização da necessidade de passar o protetor, de procurar o médico assim que vê uma lesão estranha ou que mudou de comportamento, porque muitas vezes a lesão nem estava ali, já tem de nascença, mas ela muda o comportamento dela, né? Ela modifica, ela fica mais alta, ou ela muda de cor, de aspecto, e aí ele procura por causa disso. Homens também têm que passar. Muitos homens acabam nem ligando, né? Para que protetor? É um problema. Sim, o homem tem que passar se ele tem pouco cabelo, se ele tem entradas, ele deve passar na cabeça também, entendeu? Utilizar um chapéu, ter cuidado com as áreas expostas, principalmente mão, né? Por causa, por exemplo, de volante, ele deve passar sim o protetor. E, doutora, falar sobre esse tema é essencial, né? Dezembro Laranja é quando se fala do câncer de pele em prevenção. Precisa dizer isso? Precisa orientar? Ainda falta isso? Precisa orientar sempre, né? Eu acho que a melhor forma de você prevenir é ter conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento, você consegue tomar os cuidados necessários. E
lembre sempre que, assim, né? Hoje nós estamos falando para um público que talvez não seja o público do ano que vem. Então, todo ano é necessário que a gente reforce e reforce sempre sobre os cuidados que são necessários e como prevenir. Quando chega aí no seu consultório, que a senhora percebe, já está em estado avançado ou não? A gente tem uma grande maioria tumores pequenos que fizeram o diagnóstico precoce, que o pessoal se cuidou bem. Muitas vezes também nós temos também um número importante de pessoas que fizeram tudo certo, mas que a doença acabou se desenvolvendo. Então, hoje eu acho que o pessoal está muito mais consciente e procura muito mais o médico para aquilo que ele está desconfiado. Essa é uma doença silenciosa, ela vai desenvolvendo aos poucos? Como que é o comportamento dessa doença, a evolução? Tá. Não, ela não é uma doença silenciosa. A metástase é uma doença silenciosa, mas a doença da pele em si não é silenciosa. Tá? Ela está ali, você está vendo, está acontecendo na sua frente, vamos dizer assim, e o importante é tomar a providência. Não adianta você ver que você tem uma ferida que não sara há mais de um mês e você não faz nada, você deixa. Não é? Então, eu acho que ela depende muito do nosso comportamento em relação a tomar a providência necessária. Mas ela não é uma doença silenciosa. E diante disso, qual a orientação que a senhora dá para quem está assistindo a gente? Tenho ali uma manchinha, uma feridinha, o que eu faço? Qual que é a orientação? Eu acho que assim, a primeira coisa que eu acho que nós todos temos que ter é conhecimento sobre a nossa pele. Saber como é que nós estamos de pele, né? O que nós temos de diferente no nosso corpo. Porque a partir do momento que você sabe o que você tem, qualquer coisa nova que aparecer, você fala, isso não existia, então isso é novo, e eu preciso saber o que é. Então, a primeira coisa é ter o conhecimento sobre a pele. E assim, em seguida, eu acho que assim, se você tem uma mancha que mudou, né? Bom, ela era uma mancha clarinha, ela ficou uma mancha mais escura, ela ficou alta, ela está irregular, ela não é certinha mais, as bordas não são bonitinhas, está tudo estranho, sangrou, ou começou a coçar, que não coçava, começou a coçar, ficou meio cascorenta, né? Como aquela casquinha por cima, assim, você deve procurar um médico e saber do que se trata. Porque ele pode dizer, isso não é nada, mas isso é importante, você precisa fazer uma biópsia. E para os demais, protetor solar? Protetor solar, uma pele hidratada, né? Tanto com cremes quanto com uma boa... eu falo que assim, a gente precisa tomar água também para hidratar a pele, né? Então, faz parte da gente tomar água para hidratar a pele, passar o protetor, seguir a risca de quando você usou o protetor pela manhã, na hora do almoço, você passar novamente, você lava, tira aquele protetor, passa de novo o protetor, principalmente nas áreas que ficam expostas. Doutora Mari da Silva Tereza, ela é oncologista. Muito obrigada por atender a gente aí, parar todo o seu trabalho, seus atendimentos e tirar essas dúvidas. Eu que agradeço e espero ter contribuído para ajudar as pessoas a ficar alerta para o Dezembro Laranja. Pode ter certeza que sim, viu, doutora? Muito obrigada e fica aqui o convite para uma próxima participação no Saúde à Vida. Muito obrigada mais uma vez e agradeço essa oportunidade. Eu agradeço também você de casa que está acompanhando aí o nosso programa. E se tiver alguma sugestão, é só mandar para a gente, ou para esse número que aparece no seu vídeo. A nossa produção vai atrás de um especialista, assim como a gente fez hoje, com a oncologista, para tirar dúvidas aí sobre câncer de pele. Perdeu alguma coisa? Quer rever de novo? A gente está lá, esse programa está disponível nas nossas redes sociais. TV Câmara está no Instagram, Facebook e YouTube. Você acompanha tudo várias vezes, sempre que quiser. Muito obrigada, a gente se vê na próxima edição. Se cuida, tchau!